Fala galera, tudo certo? Se tu não me conhece, meu nome é Felipe Caetano, eu sou barbeiro há mais de 10 anos e sou professor de barbearia há mais de 8 anos. E eu estou hoje aqui para te ensinar algumas coisinhas sobre a máquina. Tudo que tu precisa saber sobre a máquina para que tu consiga se diferenciar nesse mercado da barbearia. Eu não quero que tu pegue uma máquina e só comece a cortar sem entender o equipamento que tu estás utilizando. Porque, afinal de contas, tu tens que ser um barbeiro diferenciado, né? Se tu queres ser um barbeiro diferenciado, tu precisa entender sobre o teu equipamento, beleza? Qual é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a máquina? Quando a gente vai pegar a máquina, a gente precisa entender sobre a lâmina dela. E tem algo que é muito importante. A máquina, ela tem duas lâminas, tá? Ela vai ter uma lâmina mais na parte de trás aqui, ó, nessa parte de trás, e ela vai ter uma outra lâmina na parte da frente. A lâmina na parte da frente é a lâmina que corta. A lâmina na parte de trás é a lâmina de proteção, ou seja, ela vai encostar no couro cabeludo do cliente e aí quando eu ligar a máquina, né, a lâmina de corte ela não vai cortar o cabelo do cliente, a pele do cliente no caso, beleza? Quando eu utilizo a minha alavanca, para baixo e para cima, na hora que eu jogo para baixo, essas duas lâminas elas se afastam, se afastou. Quando a lâmina ela se afasta, ou seja, a alavanca está para baixo, a gente chama de aberta. Ou seja, quando a distância entre as duas lâminas elas ficam aberta, com a alavanca para baixo, o cabelo ele fica maior, como média 2 milímetros de cabelo. Quando eu boto a alavanca para cima, olha só, a distância delas fecha. E aí eu tenho um cabelo com 1 milímetro aproximadamente. O que significa isso? Quando a alavanca está para baixo, está aberta, o cabelo ele vai ficar maior. Passei a máquina, o cabelo ficou um pouquinho maior. Se eu boto a alavanca para cima, o cabelo fica menor. Então foi lá, sei lá, botei um pente 2 aqui, encaixei o pente 2. Se eu passo o pente 2 com a alavanca para cima, ele fica num tamanho. Se a alavanca está aqui para baixo, aberta, ele fica num tamanho maior. Essa é a diferença que ela causa, beleza? Como é que funciona a máquina de fato? A máquina ela funciona da seguinte forma, tá? Ela precisa que o cabelo seja levantado para que a lâmina ela venha por trás, por baixo e corte. Por isso que quando tu tens os pentes da máquina, ela tem vários dentezinhos. Para que aqueles dentes eles servem? Ele levanta o cabelo e aí a máquina vem e corta. Ela precisa desse processo. Levantar e cortar, levantar e cortar. Sempre vai acontecer dessa forma. Por que essa informação ela é muito importante? Porque o jeito que tu vais passar a máquina na lateral do cabelo do cliente influencia. Eu não posso simplesmente passar. Não, eu tenho que entender qual é a direção do cabelo que está. Como assim, Felipe? O cabelo, quando ele está nessa direção, imagina o cabelo caindo. A minha mão é o cabelo caindo. Caiu. Ele está apontando para baixo, como se estivesse aqui na lateral, apontando para baixo. Então ele veio e apontou para baixo. Quando eu vou passar a minha máquina, eu vou passar totalmente contra. Eu vou fazer isso daqui. A questão é que na maioria das vezes, em muitos cabelos, o cabelo não vai estar assim. Ele vai estar com essa inclinação, ele vai estar com essa inclinação. Então nem sempre o cabelo cai bonitinho. Às vezes ele está assim, às vezes ele é arrepiado e vai mais para o lado. O que isso significa? Significa o seguinte, quando eu vou passar a máquina na lateral, se o cabelo estiver assim, eu passo assim. Mas e se ele estiver assim? Se eu passar assim, a máquina ela não vai ter tanta eficiência. Eu preciso mudar o jeito que eu estou passando. Aqui. Vou representar no meu cabelo. Tá aqui, eu passo assim. Se ele estiver inclinado, essa inclinação, eu não passo assim. Eu passo assim. Para que o dente do pente, levante o cabelo e aí eu venha com a lâmina e corte. Isso se chama movimento de alavanca. Sempre que tu vais cortar, não sempre, tem movimentos que não respeitam essa técnica, tá? Mas a maioria dos movimentos, vou passar um pente 2 no cabelo inteiro, por exemplo. Eu tenho que respeitar isso, eu tenho que sempre ir contra o cabelo. Então é muito comum, às vezes, passar a máquina e, parece que não corta direito, né? Não estou conseguindo e tal, eu passo e o cabelo continua comprido. Muitas vezes o cabelo está lateralmente, o cabelo, né, ele é arrepiado para o lado e está espaçando assim. Então sempre tem que ir contra. Por isso, uma regra importantíssima. Vai passar a máquina na lateral? Na tua mão livre, para quem é destro, na mão esquerda, um pentezinho na mão. Para quem é canhoto, né, a mão direita, um pente na mão. O pente está sempre organizando.
passo a máquina. Sempre organizando, passo a máquina, para que fique bem alinhado e tu saiba exatamente como que ele está, para passar a máquina e aí sim potencializar. Legal? Algumas dúvidas. Felipe, uma máquina sobre ela esquentar, não esquentar, o que que influencia? Influencia primeiro o equipamento que tu estás utilizando, né? A qualidade do teu equipamento, influencia o teu ambiente, se estás num ambiente que está muito quente, né? Numa região que é muito quente, não tem ar-condicionado na barbearia, por exemplo, a máquina vai esquentar mais, é claro, né? Porque tem um atrito entre as duas lâminas e vai acabar esquentando. E também a quantidade de tempo que tu estás cortando um cabelo. Pô, tu há 2 horas ali naquele cabelo, a máquina ligada direto. É claro que vai esquentar. Então o tempo de corte também acaba influenciando. O que é importante? Tu precisa fazer um degradê, terminar o degradê e a máquina não pode estar quente. Se ela estiver pegando fogo a ponto de encostar na cabeça do cliente e não, né, machucar o cliente, isso é um problema. E aí tu vai ter que analisar o que pode estar acontecendo. Beleza? Outra questão, o peso da máquina. Dê preferência para máquinas que não são tão pesadas. Porque, cara, no teu dia a dia, né, eu quero que tu esteja cortando 15, 20 cabelos por dia, sensacional. Se for uma máquina muito pesada, daqui a pouco tu tá sentindo o ombro, tá sentindo o braço. Por mais que tu tenhas a postura correta, faça da forma correta, mesmo que isso aconteça, se a máquina for muito pesada, ela pode ser um problema. Então pegue máquinas um pouco mais leves, legal? Outra coisa, máquina com fio ou máquina sem fio? Se tu tem só uma máquina, trabalha com uma máquina com fio, para não ter nenhum risco. Legal? Felipe, eu tenho mais de uma máquina. Pô, aí tem a 2 sem fio, que máquina sem fio é extraordinário, tá? Não tem comparação. Legal? Mas é sempre interessante ter uma máquina com fio aí, para não ter problema. Geralmente a primeira é importante, a primeira máquina que tu vai ter, né? É importante que ela seja com fio. Beleza? Ficou com alguma dúvida, alguma informação que, pô, Felipe, poderia estar passando um pouquinho mais, eu não entendi, será que tu podes falar sobre isso? Bota aqui nos comentários que eu estou aqui para tentar te ajudar da melhor forma possível, entrar nesse mercado da barbearia e se destacar muito. Fechado? Um grande abraço, muito obrigado, valeu e fui!